Olha só, gente, Semana Agroambiental, conforme estava na nossa programação, transmitindo aqui direto do simpósio extraordinário, desse encontro maravilhoso feito pela Absolo. A Absolo, que você sabe aí, vocês viram minha entrevista com o Roberto, representando 8 setores, aí 151 empresas associadas, ou seja, uma potência aí dessa área que tem tudo a ver com a nossa Semana Agroambiental. Queria agradecer, antes de apresentar meu convidado, agradecer a Agrivale, Vida Gerando Vida, a Agrivale patrocinadora oficial da nossa Semana Agroambiental, e agradecer, claro, o apoio que a gente recebeu da plataforma Agro Revenda, da Datagro, da própria Absolo e também o apoio institucional que tivemos da Embrapa. Hoje estou gravando esse vídeo exatamente no dia do meio ambiente. Vocês viram aí a entrevista com a Silvia da Embrapa, enfim. O que tem de prateleira de cima na Semana do Meio Ambiente é um negócio extraordinário. Eu nem imaginava, quando a gente falou, vamos fazer a Semana Agroambiental, se a gente tivesse 7 entrevistas, a gente já estava feliz demais. Gente, eu acho que vai ter mais de 27 para lá, viu? E cada vez, uma coisa é certa, Deus está sempre olhando por mim, sempre vai botando uns caboclos da prateleira de cima para a gente entrevistar. E é o caso aqui agora. Do meu lado, o economista José Eustáquio Ribeiro Vieira da Silva. É brincadeira? Esse é nome de embaixador, rapaz. Você tá bom? É brincadeira, porque aliás, é José Eustáquio Ribeiro Vieira Filho. O da Silva, sabe o que é? O da Silva é que eu queria ter um parente assim, entendeu? O Carlos Alberto da Silva, ele é o Vieira Filho. Falando em Vieira Filho, vamos começar por aí. O que seu pai fazia? Meu pai é engenheiro, ele é um urbanoide, ele não vem do agro. Ah, é? Qual que é minha paixão pelo agro? Eu fui estudar economia na UFMG e lá eu comecei a ter contato com uma estatística ou outra sobre o setor agropecuário. E aí eu decidi fazer o mestrado. E no mestrado eu queria aplicar um modelo de inovação tecnológica na agricultura. Para quê? Os meus professores todos queriam me criticar, falar que isso não era possível, que isso não acontecia no agro, que eu estava falando uma bobagem. Quando, na verdade, eu estudando muito, fiz mestrado, doutorado, eu cheguei à conclusão que o agronegócio é um setor dinâmico na economia e ele transforma. Então, tudo aquilo que eu estudei no curso de economia, nos manuais de economia, não consegui enxergar o setor agropecuário no livro. Então eu acho que eu fui fazer o mestrado e doutorado para entender melhor esse setor. Cheguei à conclusão seguinte: teoria cepalina, termos de trocas desfavoráveis, isso foi rejeitado. Como? O Brasil é o exemplo. O Brasil, eu estou nesse negócio de agro há muito tempo. Há 36 anos que a gente trabalha nesse setor, então a gente sabe muito bem aí o tanto de tecnologia que a gente usa. Eu acho que se a gente pegar assim, um exemplo, você vai em qualquer feira que tiver no Brasil hoje e sobe em qualquer um dos tratores que tiver lá. Tem mais tecnologia dentro daquele trator do que a nave que foi para a Lua. É verdade, Carlão, mas é o seguinte... O pessoal mais leigo acha que tecnologia só tem no trator. Não, imagina. Eu vou te dar um exemplo de uma tecnologia simples. Você vai plantar café. Se você não plantar o seu café na linha diagonal junto com a linha do sol, a sua produtividade cai 20%. Mas só por isso. Professor, mas na verdade é o seguinte, o que acontece? O que mudou é que o conceito de tecnologia precisa mudar. Porque as pessoas não sabem que só por mudou a linha de plantio, isso é tecnologia. Eu acho que é isso que tem que explicar para a turma. Nesse caso, é o conhecimento aplicado. Na verdade, a gente tem invenções. Invenções é um aglomerado de conhecimento, novos conhecimentos. Só que se essa invenção não for aplicada na produção, a gente não tem a inovação tecnológica. Sim. Então a inovação tecnológica é quando a gente introduz aquele novo conhecimento no processo produtivo. Pode ser o fato de eu plantar o café na mesma linha diagonal do nascer e do pôr do sol, pode ser o espaçamento entre uma planta e outra, pode ser o defensivo, pode ser o fertilizante, pode ser a fixação biológica de nitrogênio, pode ser a semente geneticamente modificada, pode ser o boi com maior produtividade, enfim, tem N formas da gente caracterizar. E pode ser também o trator,
a colheitadeira, essa tecnologia mais mecânica, né? A gente tem inovações biológicas de um lado e inovações mecânicas de outro. Né? Então, as trajetórias tecnológicas elas evoluem de forma a economizar os fatores escassos. Vou te dar um exemplo. Nos Estados Unidos, você teve uma trajetória tecnológica voltada mais para a mecanização. Por quê? O fator escasso lá era o trabalho. No Japão, você teve o contrário, uma trajetória tecnológica para as inovações biotecnológicas. Por quê? O fator escasso no Japão era a terra. Então é o seguinte, hoje em dia, conversando com os agricultores, a gente percebe que cada vez mais nós temos menos oferta de trabalho no meio rural. Então o que a gente tem que fazer? Fazer inovações tecnológicas na parte mecânica. E isso vem acontecendo. A gente está vendo aí os tratores motorizados de forma remota, os drones. Então, essa inovação tecnológica para substituir a mão de obra, ela vem acontecendo. Os dados do censo agropecuário mostram que a gente tem cada vez mais uma produção grande com cada vez menos intensiva em trabalho. Agora, e como é que o que a gente chama de agricultura digital, como é que o mundo, que caminha numa velocidade que a gente está falando de inteligência artificial, hoje, como é que isso tudo vai agregar ainda nesse negócio? Tem gente que fala o seguinte, que a gente já usa tecnologia que eu chamo no último furo, por tudo isso que você falou, mas parece que está tudo ainda no começo. Vem muita coisa nova por aí, né? Com certeza. Eu acho que o Big Data, as informações e a forma como a gente gerencia essas informações vai influenciar sim na gestão das propriedades agropecuárias. E o agricultor que não se capacitar, ele vai ficar para trás. Então, veja, a gente tem um grupo de agricultores muito grande, que são aqueles agricultores de menor escala, normalmente chamados como agricultura familiar, que é um erro, né? Porque a agricultura é uma só, né? A agricultura é uma só e outra. A gente tem vários agricultores que são familiares, mas eles não se enquadram no quesito da lei da agricultura familiar. A lei, ela quer simplesmente delimitar o público-alvo que vai receber o crédito do governo, etc. Mas isso não quer dizer que a gente tem que separar os agricultores. Então, o agricultor grande, de médio ou grande porte, às vezes ele é familiar, ele não é... Aliás, eu tenho vários exemplos, se quiser citar aqui, dá para citar o Mundaréu de exemplo de agricultura familiar de gigante. O Valber, meu amigo, lá de Piuí, ele é um agricultor familiar, mas ele não é enquadrado na lei como agricultor familiar, porque a propriedade dele é média agricultura familiar. Agora, vem cá, a gente está aqui participando, Zé Eustáquio, da Semana Agroambiental, estamos aqui nesse fórum da Absolo, só tem tecnologia, a gente respira por todo lado aqui. Como é que o agro contribuiu com tudo isso? Porque no fundo, tudo que é tecnologia serviu para a gente poupar terra, serviu como um poupa-floresta nesse tema. Trabalha um pouco esse conceito. Tá, é o seguinte, no passado eu costumava escrever efeito poupa-terra. Só que o embate com o Brasil começou a ser tão grande com a questão do desmatamento que eu falei que eu achei melhor modificar o termo. Não é efeito poupa-terra, é efeito poupa-floresta. Por quê? Se no passado, ao longo do tempo, se eu não tiver evolução tecnológica e se aumentar a demanda por alimento, eu tenho que desmatar a área para produzir alimento. Ou seja, se eu não desmatar, eu não consigo ofertar a quantidade de alimento necessária para a população. Então, a tecnologia ela vai diminuir esse efeito de desflorestamento. Ou seja, eu vou produzir mais numa mesma unidade de área. Então é muito simples esse conceito. E o Brasil, Carlão, eu vou te dizer, ele foi líder comparativamente aos nossos maiores países agroexportadores. Eu estou falando aí de Espanha, França, Alemanha, Estados Unidos, Argentina. O Brasil, de 1990 até hoje, poupou praticamente 50% do seu território. O país que conseguiu um melhor coeficiente foi a Espanha, com 20%, ou seja, ficou bem atrás. A França ficou com 2,4%, que são os nossos maiores críticos. Agora, deixa eu te falar, já entrando nesse tema de crítico, eu vou mais uma vez pedir para você, vale muito a pena, com certeza, assistam aí, se vocês ainda não assistiram, a entrevista que eu gravei para essa semana,
que já foi no ar, da Isabela Teixeira, que é ex-ministra do Planejamento. Ela esteve conosco lá na Fiesp, falando sobre COP30 e tal. E justamente uma das coisas que ela fala, e eu acho que a gente precisa olhar para esse termo, é como é que... E eu falava isso com o Roberto Levreiro aqui também, porque como é que a gente... vamos dizer assim, coordena e coloca tudo num olhar só. Porque você falou assim, quem faz a regra do jogo hoje, quando a gente está falando de COP, a gente está falando de métricas que são da agricultura temperada, não são as métricas da agricultura tropical. A Embrapa também, já cobrei isso também, a Silvia está trabalhando nesse tema. Nós, brasileiros, precisamos ter a métrica e sermos medidos pela régua da agricultura tropical, que é muito diferente. E a gente parece que cada setor tem as suas métricas, mas a gente não tem. Qual é a métrica Brasil? Qual é a dificuldade de a gente produzir números do país? Carlão, corpo técnico qualificado para defender o agro nessas questões, nós temos. Sim. O que existe é aquele fogo amigo. Vou dar um exemplo. Em 2012, eu participei muito da discussão do Código Florestal Brasileiro. Sim. Naquela época veio a noção de discutir reserva legal. Reserva legal, eu era contrário a esse tipo de posicionamento. Por quê? Eu sabia que aquilo ia virar uma imposição. O que aconteceu? Incluíram a questão da reserva legal. Hoje a gente tem isso na nossa legislação, temos que respeitar, né? Acho que não é discutir esse ponto mais, mas nós colocamos uma barreira. E aí você vai lá na Europa e pergunta se eles têm reserva legal. Isso não existe lá. Certa vez eu fui num congresso em Lisboa e a minha debatedora que estava ao meu lado, que era uma portuguesa, ela falava que o agricultor português, ele utilizava 100% da área que ele tinha. E isso era um indicador de sustentabilidade. Aí eu falei, aqui no Brasil nós criamos o contrário. Quanto menos a gente utiliza a área, mais ambientalmente correto nós somos. Na verdade, não existe isso, né? Entre a árvore e o ser humano, a gente tem que estar sempre do lado do ser humano. Não estou aqui falando que a gente tem que desmatar tudo. Eu só acho que o agro tem mais a contribuir com o meio ambiente do que o contrário. E a gente não pode se levar por questões ou métricas externas de forma a balizar a nossa, o nosso arcabouço jurídico, a penalizar nosso produtor em detrimento deles. Nós vimos recentemente que o agricultor europeu ele estava debatendo questões relativas à melhoria da imagem do agricultor na Europa. Né? No farm, no food, na agricultura ecológica na França, enfim, tinha vários movimentos. Mas, na verdade, embora a causa, a consequência, o resultado pareça parecido com o que a gente queira aqui no Brasil, ou seja, mais reconhecimento à agricultura sustentável, lá o ponto era outro. A gente tem uma agricultura fortemente subsidiada. E o que acontece? Quando você retira o subsídio, eles vão protestar, é claro. Se você diminuir o subsídio no diesel, o agricultor alemão vai protestar na Alemanha e vai parar a economia, porque eles estão acostumados com isso. Aí, Carlão, eu vou te dizer o seguinte, quanto mais o subsídio, maior é o desmatamento. Já parou para pensar nisso? Ou seja, os europeus são aqueles que mais subsidiam e, portanto, mais desmataram. O Brasil tem 2/3 do território nacional preservados com matas nativas. O agricultor preserva 1/3 em sua própria propriedade com reserva legal e áreas de preservação permanente. Ou seja, o agricultor brasileiro ele contribui de duas formas, não só produzindo alimento, preservando o meio ambiente, os recursos naturais, como também destinando áreas para vegetação nativa e biodiversidade. Olha, deixa eu te falar, esse discurso seu, ele soa aqui, eu acho que para o meu público é música, para os ouvidos do meu público, mas a gente precisa assim, como que a gente
faz um trabalho de esclarecimento, talvez nem seja convencimento, porque não sei se a gente consegue, vamos dizer assim, fazer alguém mudar de opinião quando a gente está falando, quando a gente vai para os extremos aí. O fato é o seguinte, a gente precisa parar de brigar internamente. Você falou aí do fogo amigo e a ministra Isabela Teixeira falou, gente, vamos parar de brigar internamente. Ela falou assim, ela falou exatamente com essas palavras, o que eu vejo de gente, nós brasileiros vamos falar mal do Brasil. Ela deu esse exemplo, nós somos o único povo que fala mal do nosso negócio mesmo. O agro é o maior negócio desse país e tem gente que fala mal do agro. Mas é o seguinte, em parte, essas pessoas são financiadas por instituições europeias ou americanas. Então a gente tem aqui um monte de ONGs, um monte de OCIPs que recebem recursos estrangeiros, financiam essas pesquisas, se aliam a alguns, eu costumo dizer, alguns ungidos da sabedoria, né? Até de instituições parceiras nossas. Sei. E cria-se um ar de cientificidade diante desses quesitos. E aí você não pode questionar. Então eu acho o seguinte, a gente tem que abrir muito o olho em relação, porque na verdade isso é uma guerra comercial. Sim. E o Brasil tem se mostrado um grande competidor. Não é à toa que nossa produção é exponencial, nós diversificamos a produção, cada vez mais produtos estão adentrando em mercados que não entravam. Ou seja, todo mundo nesse setor tem receio com o Brasil e vai ter protecionismo. Agora, eu costumo dizer, protecionismo é ruim para quem importa. Se você quer aumentar os preços do mercado interno, aumenta as tarifas e as barreiras de importações. Caso contrário, diminua essas barreiras, aumente o livre mercado, você vai ter uma maior competição, você vai estimular o investimento, as inovações tecnológicas. Eu não tenho dúvida que você vai gerar efeitos de transbordamento na economia como um todo, aumentando renda, emprego e desenvolvimento. Rapaz do céu, esse caboclo aqui, ó, essa entrevista aqui da Semana Agroambiental é praticamente uma espécie de aula magna de um MBA top de linha, ou até o MBA completo, viu? Parabéns, Carlão, viu, cara? Agora é o seguinte, deixa eu te falar. Não, mas calma aí. Eu quero que alguém assista essa entrevista e seja influenciado, tal como aquele rapaz que estava aqui do nosso lado, foi influenciado com as suas entrevistas. Oi. Se a gente fizer isso, a gente já está mudando o país grão a grão, né? Você sabe que aqui no Fala Carlão, a gente tem, o nosso mote aqui é o seguinte, o meu entrevistado tem que sair extraordinariamente bem na foto. Na e você é um craque, viu? Na linguagem do agricultor é o seguinte, de grão em grão a galinha enche o papo. É isso aí, gente. Agora é o seguinte, antes da gente terminar aqui, para a gente encerrar nosso papo aqui, a gente está vivendo a Semana Agroambiental, vocês viram aí tudo que o agronegócio representa para o Brasil. O agronegócio é um orgulho e é por isso que o programa Fala Carlão participa das últimas 2 COPs. Tivemos lá em Sharm el-Sheikh, no Egito, tivemos em Dubai esse ano, o ano passado, vamos estar esse ano no Azerbaijão, vamos estar na COP30 aqui em Belém. A gente quer levar sempre e mostrar para o mundo o que o Brasil faz no agronegócio e trazer também qual é a opinião do mundo sobre o nosso agro. Esse é o nosso papel, viu? Carlão, eu tenho mais uma informação aqui, eu posso... Se não for informação muito técnica, você pode, porque ainda nós temos que falar, lembra que nós temos que falar um assunto aqui. Esse assunto não, que deixa, eu quero falar. Então esse assunto é o seguinte, o programa Fala Carlão, vocês sabem, vocês acompanham aí, talvez uma das principais figuras que esteve conosco aqui no nosso programa durante, enfim, esses anos todos, é o nosso ex-ministro Alisson Paulinelli, que a gente, inclusive, foi candidato ao Prêmio Nobel da Paz e tudo mais. Agora, o Alisson foi um dos idealizadores da Embrapa, mas a gente vai falar aqui de um personagem que foi central na criação da Embrapa. E tudo isso que você está falando, eu acho que uma grande parte, eu falo sempre o seguinte, tudo isso que você discorreu aqui hoje é fruto, eu sempre chamo isso de fruto de 3 coisas. É fruto da tecnologia, da inovação, é fruto do empreendedorismo do produtor rural e é fruto da ciência. A Embrapa tem uma grande contribuição nisso tudo. Agora,
tem um caboclo que fundou a Embrapa aí, que é o doutor Eliseu Alves, e é sobre o doutor Eliseu Alves que esse moço vai falar agora, porque ele é lá de Belo Horizonte. Fala aí! É o seguinte, essa agricultura pujante que a gente conhece, grande parte de todo o desenvolvimento tecnológico da pesquisa agropecuária tem nome, Eliseu Roberto de Andrade Alves. E a ideia é tentar arrumar parceiros que possam nos ajudar a financiar, a fazer um documentário, uma cinebiografia em desenho animado, tal como foi feito para o Osiris Silva nos 50 anos da Embraer. Existe um vídeo no YouTube que vocês podem encontrar que chama Voo do Impossível, que conta um pouco a história de vida do Osiris e da criação da Embraer. E eu acho que a gente poderia retratar a bela história de vida do Dr. Eliseu Alves, fundador da Embrapa e grande transformador de todas essas inovações tecnológicas que o agricultor hoje conhece. O agricultor hoje que está no Cerrado, lá no Mato Grosso, no Matopiba, deve muito ao que foi o Dr. Eliseu Alves. Então eu acho que se você, empresário ou empresa, tiver a oportunidade e puder nos ajudar com financiamento, seria ótimo. Aí é só procurar os nossos contatos que... Maravilha, vai estar tudo na descrição aí, gente, vai ser... Ó, prestem atenção e atenção, eu vou pedir para fazer um corte especial dessa fala sua aqui para a gente ajudar nessa campanha. E você já sabe, o Fala Carlão tá dentro desse assunto aí, viu? Então estamos dentro, né? A gente tem que mostrar para as nossas crianças quem são os nossos verdadeiros heróis. E eu acho que o Dr. Eliseu é uma dessas pessoas. Fartou só a gente falar do seguinte, esse caboclo aqui fala tão bem, ele parece até jornalista, mas ele é economista, mas você é economista e matemático, como é que é a história? Isso, gosto da matemática também. Doutor Eliseu certa vez falou assim comigo, um bom economista é um bom matemático. Aí eu falei, então não seja por isso. Fiz vestibular, aí eu não contei para ninguém, né? Vai que um doutor em economia não passasse no vestibular. Passei no vestibular, fiz o curso de matemática, hoje sou economista e matemático e posso dizer, segundo as palavras do Dr. Eliseu Alves, quero ser um bom economista. Vem cá, você conhece o Dr. Eliseu de onde? Como é que é? Me conta essa relação aqui agora. Dr. Eliseu é um grande amigo, nós nos conhecemos em 2009, quando eu entrei no IPEA. Eu estava organizando um livro sobre o Censo Agropecuário de 2006, junto com o meu colega José Garcia Gasques. Tinha ali um grupo de mais de 10 pesquisadores envolvidos nesse projeto e um dos capítulos era o capítulo do Dr. Eliseu. O curioso é que esse livro, publicado em 2010, teve o capítulo do Dr. Eliseu que trouxe pela primeira vez a forte concentração produtiva do setor agropecuário. E ele mostrava que 10% dos estabelecimentos agropecuários produziam 85% da produção e que os outros 90% dos estabelecimentos eram responsáveis por apenas 15% da produção. E dali em diante, ele mostrou que era necessário repensar as políticas públicas para incluir uma grande parte da agricultura familiar nessa revolução tecnológica que a gente conhece, né? Porque, pensa bem, se a gente incluir mais 1% desses agricultores nessa faixa dinâmica, não vai ter Europa, não vai ter Estados Unidos, aí é que eles vão ficar com medo mesmo da gente, viu, Carlão? Maravilha! Lembrando a vocês o seguinte, IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas e que está ligado ao Ministério do Planejamento. É isso aí, não é? É isso aí. É um órgão que está fazendo 60 anos de idade, é um pouquinho mais velho do que a Embrapa fez 51, mas é um órgão que contribui aí com informações e estatísticas econômicas de vários setores. Na agricultura, eu tenho uma contribuição grande de 2009 para cá. Olha aí. Ô, gente, atenção aí o pessoal do COSAG, a Isabela Teixeira. Aqui, ó, esse é o nosso homem. Nós temos que levar esse moço aqui e produzir aquele documento robusto que a gente tanto precisa mostrar lá fora. Obrigado, viu, meu querido? Eu que agradeço, Carlão. Foi um prazer te conhecer. Espero reencontrá-lo em outras oportunidades. Maravilha, é isso aí. Conversou comigo aqui o José Eustáquio, vamos lá, Ribeiro Vieira Filho.
conversou comigo aqui. Obrigado, viu, querido? Um abraço, É isso aí, gente. Semana Agroambiental, programa Fala Carlão, oferecimento Agrivale, vida gerando vida. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. A gente fala direto aqui do Fórum Absolo 2024. Agradecer a Absolo, agradecer a plataforma Agro Revenda, da Tagro e também a parceria institucional da Embrapa. Valeu, gente. Fui!